Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma questão do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, de um concurso de 2022. E a questão comentada é sobre um assunto muito importante, né, que a gente utiliza para nos expressar por escrito, ou que a gente precisa para fazer prova, então é a pontuação. E aí, a banca apresentou essa questão que pede que você assinale a alternativa em que a pontuação foi empregada de maneira correta. Eu diria segundo a norma culta da língua. E eles colocaram aí, segundo na norma culta. Eu não digito a questão, eu só seleciono, copio e colo. Então saiu assim. Mas enfim, quero que você então pause a sua tela agora e com o seu conhecimento prévio, com calma, com o tempo que você precisar, resolva a questão. Assim que você optar por uma delas, aperte o play e ouça meu comentário. Então vai lá. A gente precisa saber que ordem direta frasal, ou ordem lógica, ou ordem canônica, você encontra esses três nomes, tem a ver com pontuação. Pontuação não tem a ver só com pausa ou com respiração, mas ela tem a ver com uma sequência. Teoricamente, primeiro a frase deveria ter um sujeito, logo após o sujeito o verbo, já que o verbo concorda com o sujeito, e se precisar de uma complementação de sentido ou uma complementação para o verbo, aí é que vem os outros termos. Então, nessa ordem SVO, sujeito, verbo e outros termos, quando ela for cumprida, quando ela for respeitada, nós não podemos usar vírgula. Então, não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, e não tem vírgula entre o verbo e o que complementa o sentido. Por isso, a letra A está errada. Porque ela diz a procrastinação, vírgula, é a protelação do ato. Então, aí uma vírgula separou o sujeito do verbo, coisa que não poderia ter sido feita. Agora observe que a procrastinação é o sujeito, é o verbo, e a protelação do ato complementa o sentido. Logo após tem o verbo acontecer. Isso quer dizer que após a sequência sujeito, verbo e outro termo, já existe outra oração. A oração é um enunciado que tem verbo. E aí eu posso encerrar a primeira com um ponto final. Eu já dei a informação completa. Isso quer dizer que a letra D de dado também está errada. A procrastinação, sujeito, é verbo. A protelação do ato. Pronto. Sujeito, verbo e outro termo. Então, no lugar dessa vírgula, eu colocaria um ponto, porque do acontece para frente, nós temos outra oração. Também, eu quero falar com vocês, lembrar que existe uma coisa chamada expressão intercalada, que está entre dois termos, quebrando uma sequência entre esses dois termos, que é uma sequência frasal. Então, toda expressão que quebra a sequência de sujeito e verbo, ou de verbo e complemento, toda sequência intercalada, ela deve vir entre vírgulas, ou entre dois travessões, ou entre parênteses. Levando em conta isso aí, a letra B de bola está errada. Porque a palavra por exemplo, a expressão por exemplo, se eu retirar, olha como é que fica. A procrastinação é a protelação do ato. Acontece quando você deixa um assunto para ser resolvido depois. Isto é, o por exemplo teria que ficar entre vírgulas. Outro papel da vírgula é separar duas orações. Então, oração é aquele enunciado, como eu disse, que tem verbo. Então, eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo acontecer, acontece, e tenho o verbo deixar, deixa, e o verbo ser resolvido. Eu quero te lembrar que se entre duas orações houver um conectivo ou uma conjunção, aquela palavrinha que une as duas orações para estabelecer um sentido, a vírgula deve aparecer antes do conectivo e não depois dele. Isso quer dizer que na letra C, essa vírgula depois do quando, ela está errada. O por exemplo fica entre vírgulas, porque é um termo intercalado. Mas depois do conectivo quando, que indica tempo, não poderia ter uma vírgula.
Eu poderia ter uma vírgula antes do para, de para ser resolvido. Porque tem o verbo deixar, você deixa, e o verbo ser. O para está unindo as duas, é um conectivo. Então, antes do para, caberia uma vírgula, que eles não colocaram. Não é obrigatório. Mas se colocar uma vírgula é antes, e não depois, como apareceu aí no quando. Ou seja, você acertou a questão se você marcou como correta a letra E. Então tem o ponto final, terminando a primeira oração, tem o por exemplo, entre vírgulas, que é um termo intercalado. Tá bom? Pontuação, como eu disse, é um assunto muito importante. Se você vai fazer o concurso do TJ de Minas, que vai acontecer organizado exatamente pela banca IBFC, lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, eu já estou lançando módulos teóricos com algumas questões sobre cada tema. Então, você entra lá e você procure o tema, por exemplo, de pontuação. Você vai ter a teoria de pontuação e vai ter 5 questões ilustrativas divididas em videoaulas de 20 minutos cada uma. Tá bom? E tem outros temas também. Então, acesse lá, procure e estude. Um abraço e até a próxima.